Bem-vindos ao nosso vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar demonstrando a estruturação do tampo. A primeira coisa que a gente fez foi lixar o tampo até a espessura desejada, e agora a gente vai começar a fabricar as peças que vão entrar no tampo. E a primeira peça que a gente tem que colocar no tampo é o reforço da boca, que inclusive reforça a parte de baixo da roseta, né? Que está bem fragilizada pelo cavado. Como vocês podem ver, a gente está fazendo essa peça utilizando os restos de madeira que a gente tirou da placa do tampo. Então a gente faz uma junção e aí faz um furo no meio, e aí usando um pino a gente cola essa placa da boca no lugar. Ela fica assim como se fosse uma rosca em volta do cavado da boca, reforçando aquela área que é bastante importante e que é muito frágil, né? Porque você está ali na boca, você está com o final da grã. Apesar da roseta ajudar a reforçar aquela área, ainda assim aquelas pontinhas da grã ali na boca são uma parte muito frágil. Qualquer impacto pode quebrar. E a gente faz essa peça, e para evitar distorções causadas por mudança de umidade e etc., a gente faz essa peça com a grã na mesma direção do tampo, porque aí se o tampo secar e diminuir de dimensão, esse reforço também vai diminuir junto e vai evitar que a boca se distorça, que, como eu disse, é uma área bastante frágil. A junta já está razoavelmente boa aqui. Boazinha. Vocês vão ver que para juntar essas peças eu estou usando uma técnica bem simples, mas muito eficiente, que em vez de usar, por exemplo, sargentos, né, prensas para fazer isso, eu estou usando só a elasticidade da fita crepe, que já é o bastante para fazer as duas metades se unirem com bastante precisão no centro. E aí ela fica aí livre para secar, e assim que a cola estiver seca, isso aí vira uma peça só. Agora nós estamos passando o modelo, né, dessa peça, que eu faço eu tenho essa jigzinha para dar a distância entre as duas barras harmônicas do tampo, e eu depois uso o compasso para fazer a circunferência, que eu quero que a peça seja um pouquinho mais um pouquinho maior que a roseta, mas assim, coisa de 1 milímetro. É só para cobrir toda a área frágil da roseta e suportar
área frágil da boca. E é assim que a gente faz o reforço da boca. Você vai lixar na lixadeira, só para acertar a boca. Muito bem, a gente acabou de colar o reforço da boca e vocês notam que eu usei cola quente, ou mais conhecida também como cola de couro, que é uma cola feita com base em pedaços de animais, principalmente osso, cartilagem, e é uma cola orgânica, uma espécie de gelatina na verdade, que você mistura com água e esquenta. E eu acho que essa cola é a melhor cola para todas as partes do tampo, a estrutura, porque ela seca muito cristalina e eu acho que ela beneficia inclusive a sonoridade do instrumento. Ela vibra mais do que a cola PVA, que é meio emborrachada, né? E outra vantagem dela é que ela pode ser desfeita. Se você aplicar bastante calor, você pode amolecer a cola e separar os pedaços de madeira sem danificar as madeiras. Então isso é outra vantagem. Agora no momento a gente está cortando fora a boca com a mesma jig de círculo que a gente usou para fazer o cavado da roseta. E é muito importante prender o tampo na tábua, né? Porque se separar essa bolacha da boca e a tupia estiver se mexendo e o tampo mover, aí você sai comendo um pedaço do tampo que você não quer. Agora o Pedro está aí esculpindo e dando forma nessas laterais do reforço da boca para ficar bonito e aerodinâmico. E a parte que vai encontrar com as barras harmônicas não é assim rebaixada, porque você quer uma junta bem precisa dessa peça com as duas barras harmônicas que vão entrar em cima e embaixo, né? E é isso que a gente está verificando aí, se tá com a precisão, se tem algum pedaço de cola que precisa ser removido, porque quando a gente for fazer a colagem da estrutura, isso aí vai ter que estar bem limpo. Então a gente está só dando aquela caprichada no visual do reforço da boca. É sempre bom no tampo, né, aonde puder, diminuir um pouco o peso, que vai, no final das contas, representar uma geração maior de vibração. Quanto menos peso, mais vibração. E quanto menos peso também, mais você enfraquece as peças, né? Mais existe um ponto de equilíbrio entre essas duas tendências. E é isso por isso que a gente corta madeira aonde pode. Beleza?
Pedro está aí planando uma barra de abeto e esse abeto ele está quarteado, né? Um corte quarteado, ou seja, a fibra na superfície da face maior está 90 graus com a superfície, que é o material que a gente precisa para tirar nossas barras. A gente retificou a barra, ou esse pedaço de abeto, e agora a gente vai serrar pedaços para poder desses pedaços quarteados, né, tirar todas as estruturas que a gente precisa para o tampo, para o leque harmônico, para as barras harmônicas, e vai tudo sair desse material, abeto europeu. Depois que a gente corta, a gente lixa as duas faces maiores, as laterais, para poder deixar o material já na espessura que a gente precisa, que no caso da estrutura do leque vai ser em torno de 5 milímetros a largura das barras, 5 por 3 é a dimensão das barras. E no caso das barras harmônicas, ela vai ser 10 milímetros por 20 milímetros de altura. E eu estou mostrando aí a direção das fibras, né? O quarteado. E assim, outra coisa que a gente vai fazer para tirar as barras é rachar a madeira para poder realmente seguir a direção da fibra da madeira. Porque numa madeira serrada a gente nunca sabe exatamente onde a fibra está. Mas quando você racha, você sabe exatamente onde a fibra está, correndo naturalmente. E dificilmente vai ser paralelo à superfície que está estabelecida na serragem. Você vê que aí a gente tem uma angulação, ela está bem retinha, mas tem uma boa angulação da fibra em relação à face, à superfície da barra. Então a gente racha para poder planar, estabelecer de novo uma superfície plana, e daí a gente vai serrar as barras, porque serrando elas de uma madeira que foi rachada assim, a gente sabe que a fibra está acompanhando toda a extensão da barra que a gente vai instalar no nosso tampo. E isso faz dela uma barra muito mais forte, mais íntegra e mais vibrante. E isso é muito importante. Então, como eu disse, planando, a gente estabelece de novo a face, né, ou o topo da barra. E quando isso aí está retinho, a gente pode já pegar esse pedaço de madeira, levar para a serra e começar a serrar as barras naquela um pouquinho mais grossa do que os 3 milímetros que a gente vai precisar no fim. A gente vai serrar e essa superfície que a serra vai deixar realmente não dá para colar. Então a gente corta ela um pouco maior do que precisa e depois passa na lixadeira para estabelecer dos dois lados uma superfície lisa e pronta para a colagem que a gente vai fazer no tampo. Então é isso que a gente está fazendo agora, serrando todas as barras. Depois que a gente serrar todas essas barras e lixar, a gente vai ter material suficiente para ir cortando baseado no desenho que a gente fez dentro do tampo, cortando já as barras no tamanho necessário para a colagem, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, na verdade. Então estamos aí serrando barras, usando vários pedaços que a gente rachou, né?
E agora estamos aí lixando essas varetas para que ambas as faces fiquem limpinhas. Então ela é lixada até 3 milímetros de espessura. Tá tudo grande. Essa aqui, guarda pra cima dessas e menorzinho. E as mais perfeitas. Essa aqui, provavelmente você tira as duas daqui. Essa aqui tá ainda bem perfeita. Tá vendo? Essa aqui guarda pras transversais. Tem nem que sobrou. Beleza. Então, não, essa aqui eu quero deixar pra cá. Essa aqui. Essa tá mais stiff, mas eu vou botar essa aqui. Essa aqui. Vem pra cá. E essa vem pra cá. Desse jeito aqui. Beleza? Então, botar no lugar. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer assim. Bom, aí a gente já tem todas as nossas barras e peças prontas, numeradas. Então a gente sabe exatamente onde que elas vão ser coladas no tampo. E o próximo passo é usar essa tábua aí que tem um cavado e faz com que, com a pressão das Go Bars na colagem das peças, o tampo assuma uma forma abaulada, que é uma coisa muito necessária, não só para aumentar um pouco a resistência do tampo, mas também para servir como um certo seguro para o tampo. Toda vez que a secura atacar, o tampo vai puxar, né, vai diminuir de dimensão e contra as barras internas, mas ele não vai diminuir tanto que ele rache, porque ele ainda tem o abaulado para vencer antes de secar. Então, o próximo passo vai ser a colagem das barras, que vocês vão acompanhar lá no próximo vídeo. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!